Estudos de casos em finanças, caso 7. Adiantamento de contrato de câmbio, juros simples e variação cambial. Parte 5, questão 3 e comentários adicionais. Na parte anterior, nós chegamos nesta DRE. E aqui eu apresento uma DRE alternativa. Um dos pontos importantes deste caso é esta variação cambial na vinculação, R$ 59 mil, decorrente da vinculação. Só para lembrar, a empresa tinha 10 milhões de dólares recebidos de exportação e um financiamento cujo principal também era 10 milhões de dólares. A empresa pegou os 10 milhões de dólares do seu ativo e liquidou 10 milhões de dólares do seu passivo. Não houve operação de câmbio, não houve compra ou venda de dólar. No entanto, nos sistemas automáticos, nos ERPs, há um uso de taxas pré-determinadas, há regras dentro desses sistemas. Então, os ativos da empresa, geralmente nesses sistemas, saem, porque a empresa se tem um ativo, se ela tem um ativo em dólar, ela tem que vender este ativo, então ele sai do seu ativo. Quando ela vende dólar, ela vende pela taxa de compra do banco. Então o ativo em dólar da empresa sai do balanço dela por uma taxa de compra e o passivo, se ela tem um passivo em dólar, o sistema automático ele assume que se ela tem um passivo, ela tem que comprar dólar. E se ela compra dólar, ela compra a taxa de venda do banco. Então, neste caso, neste exemplo que nós montamos, o ativo dela, que eram os dólares recebidos de exportação, saiu do balanço pela taxa de compra e o passivo saiu do balanço pela taxa de venda. No entanto, não houve operação de câmbio. 10 milhões de dólares liquidaram 10 milhões de dólares. Mas como eles saem do balanço da empresa por essas taxas cambiais diferentes, isso produziu uma diferença inexistente de 59 mil reais. Essa diferença que nós contabilizamos, que ela apareceu lá naquela conta transitória, ela é fechada na DRE. Aqui estão os 59 mil reais. Eu vou pegar estes 59 mil reais agora na DRE alternativa e vou colocar aqui em cima. Então, se nós considerarmos este valor, nós teremos aqui vendas, custo da mercadoria vendida, este valor, nós temos um lucro bruto agora de menos 70 mil. Depois nós temos variação cambial do principal da dívida de mais 70 mil. E nós temos aqui juros e variação cambial de juros. Então vejo que agora nós começamos a enxergar de forma diferente o que aconteceu com esse exemplo. Preste atenção neste 70 mil reais, menos 70 mil reais aqui e este mais 70 mil reais aqui. Estes 70 mil anulam este aqui e sobram no resultado, que nós já destacamos, apenas o que aconteceu com juros e variação cambial de juros. Por quê? Este menos 70 mil anula com este mais 70 mil e sobram estes dois que são o que a empresa efetivamente gastou para quê? Para pagar os juros. Vamos refletir um pouquinho mais sobre o que provocou este menos 70 mil reais aqui e este mais 70 mil reais aqui. No caso, vendas e custo da mercadoria vendida em dólar são idênticos, 10 milhões. Ou seja, a empresa gastou 10 milhões de dólares, faz o câmbio e com isso compra a mercadoria e vende por 10 milhões de dólares. O lucro bruto de menos 70 mil na DRE alternativa é decorrente da valorização cambial no período entre a compra e a venda de mercadoria. A empresa compra a mercadoria quando o dólar estava 2,021 e vende a mercadoria quando o dólar estava 2,0081. Neste caso, os ativos da empresa, que valem 10 milhões de dólares, perdem valor em reais. Por quê? Porque houve o quê? Uma queda do valor do dólar. No início, o dólar é mais caro do que no
final, ou seja, há uma desvalorização do dólar ou uma valorização do real. Por outro lado, a empresa tem uma variação cambial positiva na dívida, pois os 10 milhões de dívida valem menos no final do período. Em suma, como a empresa tem 10 milhões de dólares no ativo e no passivo, o que ela perde no ativo, ela recupera no passivo. O resultado final, então, são as despesas de juros efetivamente pagas. As despesas de juros e a variação cambial dos juros, e que serão os juros efetivamente pagos, conforme pode ser conferido na DRE e na variação da conta bancos. Ou seja, a empresa perde no seu ativo 70 mil e a empresa ganha no passivo. Por quê? Porque a dívida dela se desvaloriza, o ativo dela se desvaloriza e a dívida também. O que sobram? Os juros e a variação cambial dos juros. E quando nós pegamos essas duas contas, elas são exatamente o que a empresa gastou para quê? Para pagar os juros. Sujeito a uma maior reflexão, o exemplo acima pode trazer a seguinte orientação. As variações cambiais decorrentes de diferentes taxas na vinculação e dos ativos devem ficar lá em cima na DRE e compor o lucro bruto. E as variações cambiais dos passivos, neste exemplo, juros e principal, devem ficar juntas com as despesas financeiras. Ou seja, é o que eu fiz aqui, eu joguei os 59 mil reais aqui para cima para chegar nesse lucro bruto que reflete exatamente o que aconteceu na operação comercial e eu deixo aqui apenas juros, variação cambial de juros e variação cambial do principal para refletir exatamente o que? O resultado do financiamento. O resultado financeiro aqui é pura e simplesmente o que? O resultado do financiamento. Aqui eu coloco uma resolução alternativa do caso, considerando apenas um período. Diferentemente do que nós fizemos, onde os cálculos e contabilizações foram realizados mês a mês, aqui eu apresento os números que resumem o caso e uma DRE simplificada para todo o período da operação, o que facilita para muitos o entendimento do caso. Então o resumo é o seguinte, a empresa tem uma receita de exportação 10 milhões de dólares, a um dólar de 2,081 reais, que é a PETAX de compra, quando ela vende os dólares que ela recebeu da exportação, o que dá uma receita de 20 milhões e 81 mil reais. O custo da mercadoria vendida de 20 milhões e 210 mil reais, que foi determinado lá na origem, quando ela, com os recursos obtidos na operação de OCC, ela fecha o câmbio, ela pega os recursos do adiantamento de contrato de câmbio no início da operação, lá no início, ela pega os dólares que ela recebe do contrato de adiantamento de câmbio e vende esses dólares. Ela vende esses dólares por R$2,0021. E com esse recurso, 20 milhões e 210 mil reais, ela compra produto e exporta estes produtos. A variação cambial na liquidação do principal do ACC, os 10 milhões de exportação foram usados para liquidar os 10 milhões de ACC, como eu já destaquei agora há pouco. Não há operação cambial, dólares liquidam dólares. No entanto, como a contabilização é feita em moeda local, taxas cambiais são utilizadas e muitas vezes os sistemas automáticos, os ERPs, usam taxas pré-definidas, como eu destaquei bastante. Para este caso, as taxas utilizadas foram o recebível de exportação, que é uma conta do ativo, ele saiu do balanço pela PETAX de compra, porque, entre aspas, a empresa estaria vendendo este ativo pela PETAX de compra do banco. E o ACC, que é uma conta de passivo, ele saiu do balanço pela PETAX de venda, por conta de que, entre aspas também, a empresa estaria comprando dólares do banco pela PETAX de venda para liquidar aquele passivo. Mas
eu destaco novamente, isso não existiu. Por quê? Porque a empresa pegou dólares e liquidou dólares. Esta diferença aqui, por conta de regras pré-estabelecidas nos sistemas, provocou a diferença de R$59 mil que nós destacamos bastante. Diferença esta que é contabilizada lá na DRE para compensar o efeito dessas taxas cambiais utilizadas. E aí nós temos o quê? Nós temos ainda a variação cambial no principal da dívida. A dívida, ela entra quando o dólar estava R$ 2,02021 e ela sai quando o dólar está a 2,0140. Ou seja, há uma variação cambial na dívida de R$70 mil. E aí nós temos as despesas de juros. Efetivamente a empresa ficou devendo R$ 175.611,11 dólares, que ela, por essa taxa cambial, ela pegou reais, comprou o dólar quando o dólar estava 2,0140 e liquidou essa despesa financeira, porque efetivamente a empresa estava devendo juros em dólar. Então, aí nós tivemos o quê? Nós tivemos um gasto em reais para liquidar os juros em dólar de R$ 353.680,78. E aqui nós temos essa DRE simplificada, como se tudo tivesse acontecido num único período e não com as operações e contabilizações mensais que nós fizemos. Então, aqui está mais uma vez o lucro bruto de menos 70 mil, a variação cambial no principal da dívida de 70 mil e o resultado dos juros, que foram exatamente o que a empresa gastou em reais para liquidar os juros em dólar. E aí, neste exemplo, sobrou apenas o quê? O prejuízo, que coincide com o quê? Com as despesas de juros. Por quê? Porque nós montamos um caso sem lucro, sem nenhum outro custo, sem nenhuma outra despesa, sem nenhuma outra receita, para mostrar o quê? A variação cambial do ativo, ela coincide com a variação cambial do passivo, porque nós criamos um ativo de 10 milhões de dólares e um passivo de 10 milhões de dólares. Então, as variações cambiais, elas vão apenas com o sinal trocado. E sobra a única despesa que a empresa teve, que é a despesa de juros. Vejam, então, que a empresa conseguiu de recursos com a CC foi usado para comprar mercadoria e exportá-los por 10 milhões. Por isso aqui a coincidência do ativo com o passivo. A operação não trouxe nenhum lucro ou prejuízo e não colocamos nenhum custo ou despesa adicional. A única despesa, como eu mencionei, é a despesa financeira, que são os juros do ACC. Em outras palavras, os juros efetivamente pagos foram os R$ 353.680,78. Não há, repetindo mais uma vez, nenhuma outra receita, custo ou despesa. No caso, o caso que nós fizemos apenas para isolar a despesa financeira. Em relação às variações cambiais, mais uma vez, apesar de comprar por 10 milhões e vender por 10 milhões de dólares, uma determinada quantidade de mercadoria, em reais a empresa perde dinheiro no seu ativo, pois o real se valorizou de 2,021 para 2,081, mas ganha dinheiro na sua dívida por conta desta mesma valorização do real. Em outras palavras, a dívida em reais ficou mais barata. Em suma, o que perde na operação comercial, a empresa ganha na dívida, sobrando no final das contas apenas as despesas de juros. Com isso, nós terminamos a parte 5, comentários adicionais, e terminamos o caso 7, adiantamento de contrato de câmbio, juros simples e variação cambial. Qualquer comentário, por favor, mandem-me um e-mail.